Eu acho que a gente tem hoje, vem de encontro com a sua pergunta anterior, né, a tecnologia que abusa da saúde, né? A tecnologia tem que estar à disposição do paciente e não à disposição da indústria. Hoje a gente vê uma escravatura, né? Uma escravidão, eu diria. Muita gente usando tecnologia sem necessidade. Então, eu acho que a tecnologia tem que ser colocada no lugar próprio. E nesse livro eu falo muito sobre isso e eu acho que é uma forma de a gente poder até desmistificar a tecnologia para que ela ocupe realmente a posição de importância que ela tem, que é muita, mas não que permita o abuso. Esse livro já está falando da revolução digital da saúde. Exatamente. A gente queria ouvir um pouquinho, tem um assunto que a gente vai entrar e eu vou pegar o gancho do seu livro aqui, de uma curiosidade que eu tenho. O livro seu que eu queria também ressaltar aqui, que é a Revolução Digital, essa que a gente falou, Saúde e Cidadania. Se pudesse dar um overview dessa literatura, Saúde e Cidadania, e tem a outra que eu vou entrar já na pergunta aqui depois, que é a saúde brasileira pode dar certo. Olha, primeiro, a saúde brasileira pode dar certo, e isso, no fundo, foi escrito numa época que eu tinha deixado a Secretaria da Saúde de São Paulo. Porque eu vi tantas coisas que poderiam ser melhoradas que eu falei, pera um pouquinho, isso pode dar certo, se a gente mudar. Se a gente tirar do modelo que é centrado no hospital e trabalhar mais na base ambulatorial, se a gente investir em base, naquela época eu falava de TI, hoje eu investi em base digital. Então a saúde pode dar certo, significa que tem oportunidades de ganho. O envolvimento, o autogerenciamento, quer dizer, tem grandes chances. E saúde e cidadania, o que falo da saúde enquanto direito social. E aí eu desmistifico o papel do público na saúde, quer dizer, cabe ao Estado garantir acesso, cabe ao Estado garantir o tratamento, mas ele não precisa prestar o atendimento. Então, quando você fala de cidadania, que é o direito do cidadão, você está falando de que você tem que procurar a forma mais inteligente, eficiente e até econômica. E isso significa, sim, aproveitar as eficiências do privado, que eu acho que ainda é muito pouco aproveitado no cenário da saúde. Você falou um pouco aqui, eu penso numa coisa, saúde digital versus criação de um plano digital de saúde. Eu acho que um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, né, ele precisa, porque você precisa de infraestrutura digital, você precisa ter que as pessoas tenham acesso, né? Nem todo mundo tem um smartphone para usar. Mesmo pessoas que têm, eventualmente não sabem exatamente como utilizar. Questão de fibras óticas, a questão de comunicabilidade, quer dizer, isso é um plano que tem que ser montado. Em segundo lugar, quer dizer, você tem que saber hierarquizar. Quer dizer, o que você pode fazer? Eu falei para você agora há pouco. Na Inglaterra, a primeira consulta acontece por telemedicina. No Brasil, queriam fazer que a primeira fosse obrigatoriamente presencial. Então, eu acho que a gente precisa normatizar para ter uma estrutura de algo que funcione. Pós-operatórios, precisa estar presente todos eles. Muitas vezes você não precisa tirar ponto no pós-operatório. Precisa ir presente ou uma conversa através da telemedicina funciona. Então, isso tem que estar escrito de alguma forma, né? E para um país tão grande como o nosso, teria uma repercussão muito positiva. Então, eu tenho defendido um plano digital da saúde para o país como um todo. Claro, isso dá trabalho, né? E não necessariamente dá voto, porque uma coisa é você levantar um hospital e colocar leito. Outra coisa é você criar e aprimorar um processo. Um dá visibilidade, o outro dá eficiência e habilidade. Então, as pessoas em geral gostam de visibilidade, que é o que rende voto. É difícil fazer uma comparação entre Brasil e Estados Unidos, mas eu andei pesquisando algumas coisas e queria ouvir a sua visão, né? Colocando aqui de um lado a Anvisa e colocando de outro lado o FDA. Nos Estados Unidos, hoje, pelas nossas pesquisas, tem aproximadamente 342 milhões de habitantes. No Brasil, 218. Só que na FDA, que é a Federal Drug Administration, que é, para quem está nos escutando, um proporcional à Anvisa, que hoje é a ANVS, né? Ela tem 18 mil funcionários. E aqui na Anvisa, a gente entrou no portal da transparência hoje, lá está falando que a ANVS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem 2.134 funcionários. É uma disparidade muito grande. Eu acho que você tocou num ponto. Primeiro, deixa eu dizer o seguinte, a Anvisa é um órgão regulatório muito bom, tá? Os funcionários que estão lá são muito competentes, só que uma boa parte desses funcionários pode se aposentar da noite para o dia, então tem uma vulnerabilidade muito grande. Fora isso, a própria Anvisa, ela tem, por carência de capital humano, uma dificuldade de dar sequência a uma série de recursos e necessidades de natureza regulatória para os quais você precisa de gente, não tem como automatizar tudo, né? Então, realmente, se você olhar o FDA, ele tem
praticamente 10 vezes mais o número de funcionários. Durante o período da pandemia, eles contrataram mais funcionários do que a própria Anvisa tem. Então, se a gente não trouxer e colocar pessoal, fica muito complicado, né? Porque chega um momento que não é pelo número de pessoas que você tem, é por conta da complexidade que processos como esse exigem. Então, está faltando um pouco aí de agilidade, organização e capital humano para a nossa Anvisa, que é muito boa, funcionar ainda melhor e atender, né, a alta demanda que os processos de assistência à saúde hoje exigem. A formação técnica de colocar um profissional na Anvisa é complicada aqui no Brasil? Olha, evidentemente que é, porque você tem que ter conhecimento de pesquisa científica, você tem que ter noções básicas de economia de saúde. Então, são expertises que você tem que preparar, por isso tem que ter necessidade de carreiras de Estado. Aí a gente vê que tem uma crítica muito grande ao Estado grande, né? O Estado inchado, não contrata, aproveita quem está lá. Nessa área precisa de gente. Então, por isso que eu digo que respostas muito lineares, elas não são tão óbvias. As respostas inteligentes são aquelas que analisam peculiaridades. E é o que acontece em relação à necessidade de capital humano da Anvisa. O Brasil ele investe cerca de 9,5% do PIB em saúde, né? Estados Unidos, os últimos dados que a gente buscou, investe 18%. Porém, aqui vendo aqui um estudo que saiu aí em 2023, né? Mostra aqui que os Estados Unidos, apesar de investir 18% do PIB em saúde, ele tem aí grandes problemas aí na sua administração em relação aos países da OCDE. Se você pudesse dar um overview desse contexto. Olha, primeiro é o seguinte, né? Quando a gente compara porcentagem do PIB, sabe qual é o valor do PIB per capita, né? O PIB per capita americano. Não gosto de comparar Estados Unidos com o Brasil, mas é complexo. Vezes, né? Porque o PIB per capita entre Brasil e Estados Unidos é diferente. Acho que o PIB no Brasil, quanto é? 18 mil dólares? Nem isso, né? 9 mil dólares? 10. Estados Unidos é 55, 60. Então, nós estamos falando de valores totalmente diferentes, né? No Brasil, o que nós temos de fato, principalmente na população SUS, é tabelas totalmente defasadas, né? Médicos muito mal remunerados. Eu acho que existe uma alocação muito ruim de recursos, né? Para isso, a economia do Brasil precisaria crescer muito, o Brasil precisaria melhorar sua parte financeira para ter mais dinheiro para alocar em saúde. Agora, o que acontece é o seguinte, é que o dinheiro não é tudo. Essa é a resposta daquilo que você me falou. Porque, veja, um país que coloca muito dinheiro, mas que desperdiça, como o caso dos Estados Unidos. Aquilo que eles chamam de overuse. Um país coloca muito dinheiro e tem muita inconformidade, muito erro em saúde, muita judicialização. Então, você vê que num local onde existe uma visão da saúde extremamente mercantilista, você não tem melhores resultados em termos de expectativa de vida. Num mundo onde você tem a saúde enquanto muito mais um direito social, embora também tenha gente que ganha dinheiro com saúde, você tem a saúde como uma mecânica de proteção social.